E aí, pessoal, tudo bom? A gente começa o nosso curso de imersão, né? De imersão científica, que é um projeto bastante ousado. Eu acho que eu passei as últimas não, mas essa semana foram acho que mais de 20 horas preparando essas aulas. Mas assim, espero que seja bastante gratificante, como está sendo para mim, espero que seja para você também. Bom, a organização está sendo o seguinte, tá? Eu tô falando isso porque eu já gravei a de química, estou gravando a de física agora, e eu não gosto, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de aulas só no computador, né? Só os slides, eu acho meio cansativo. Então eu vou mostrar algumas coisas nos slides. Na aula de química eu não mostrei vídeos, mas nessa de física eu devo mostrar alguns vídeos, e acho que uns dois vídeos. E vai ter muita parte de quadro também, tá certo? Então a gente vai ficar nesse bate-bola, com uma parte aqui e uma parte no quadro, tá certo? Bom, aqui está a estrutura dessa primeira semana, tá? A gente vai falar sobre esse tema, a vida, o universo e tudo mais. Na verdade, isso é o título de um dos livros do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que é um dos melhores livros que eu já li, assim, uma comédia engraçadíssima. E ele tem esse tema. Na verdade, eu vou falar sobre muitas coisas. Assim, o objetivo principal dessa aula de física é você. O objetivo número um é você tentar entender o quão grande é o universo, certo? Todo mundo sabe, isso é matéria de vários estudos científicos, que o ser humano não consegue compreender, certo, o quão grande o universo é, por uma limitação mental, tá? Nós temos uma limitação mental de percepção do quão grande é o universo, tá? É impossível que a gente consiga entender a magnitude e o tamanho que o universo tem. Mas eu vou tentar hoje fazer com que você pelo menos tenha assim uma concepção básica desse tamanho e o entendimento disso, tá certo? Então vamos lá. Eu dividi em 3 tópicos principais. O primeiro tópico é esse, que vai falar sobre a luz. Tá? Vou falar sobre a natureza da luz e a velocidade da luz. O segundo tópico é o mais desafiador do ponto de vista intelectual. É o que vai ter mais. Eu vou ter mais dificuldade de explicar, você vai ter mais dificuldade de entender, mas vamos tentar entender o máximo possível aqui. Tá? Tem muita coisa aqui que traz uma ciência um pouco mais avançada, que assim, eu não tenho como explicar usando recursos do ensino médio. E a terceira parte é uma parte um pouquinho mais expositiva, mas é a parte que vai nos dar a dimensão desse tamanho, tá? Desse tamanho do universo que a gente está vivendo, né? Que a gente está experimentando. Bom, então vamos lá. Vou começar falando sobre a luz aqui. Tá? Era para ter dado já. Bom, aqui eu vou falar rapidamente sobre a luz, tá? A natureza da luz, ela é de uma natureza eletromagnética, né? Isso quer dizer que isso quer dizer que a luz ela é formada normalmente quando há a oscilação de um campo elétrico no espaço, tá? Por exemplo, lembra, eu expliquei inclusive isso lá na parte química, né? Eu lembrei isso. Lembra do átomo de Bohr? Quando um elétron salta de uma camada mais externa para uma camada mais interna, ele libera a gente diz que ele libera um fóton, ele libera a luz. Por quê? Porque quando ele se desloca de uma camada mais externa para uma mais interna, ele movimenta o seu campo elétrico. Quando o seu campo elétrico muda de local, a partícula em movimento gera um campo magnético. Então você tem uma oscilação de campo elétrico que gera um campo magnético. Esse campo magnético também vai oscilar junto com a oscilação do campo elétrico e vai gerar um campo elétrico. Aí esse campo elétrico gera um campo magnético, e um campo magnético gera um campo elétrico, e assim por diante. Tá? Então aqui você tem a oscilação de um campo elétrico, aqui ele está mostrando como se fosse no eixo Y, tá? No eixo vertical, que seria esse azul aqui,
e uma oscilação no eixo horizontal, uma oscilação do campo magnético, né? Ela pode-se dizer que ela meio que se retroalimenta, se autoalimenta, afinal de contas, quando é iniciada essa oscilação, ela se propaga pelo espaço indefinidamente, tá? E é uma velocidade constante quando ela está no vácuo, tá certo? No vácuo tem uma velocidade limite, tá? Que eu vou falar bastante sobre isso agora, daqui a pouco, né? Vou pro quadro, a gente vai tentar entender uma coisa aqui importantíssima. Assim, eu nunca tentei fazer com que o meu aluno entendesse isso que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, mas assim, me deixa muito ansioso e eu vou ficar muito feliz se eu conseguir fazer com que você entenda isso que eu vou falar daqui a pouco. Então, a luz ela tem uma velocidade limite de 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Quando ela vai para um outro meio, a depender do índice de refração desse meio, a velocidade dela vai diminuir, tá? Ou seja, esses campos elétricos e magnéticos que estão se autogerando ali, eles interagem com as partículas do meio que eles estão, tá? De forma que essa interação pode fazer com que essa propagação seja mais lenta, tá? Mais rápida não, existe um limite, né? Mas ela pode ser mais lenta a depender do índice de refração, a depender do tipo de partícula do meio e o quanto que ela está interagindo com a oscilação eletromagnética, tá? Peço desculpa, eu tô um pouco com uma rinitezinha aqui, aí estou constantemente, minha voz já não tá essas coisas, né? Parece um pouquinho entupido, mas vamos lá. Bom, pessoal, então falamos dessa primeira parte. Vamos chegar agora na parte da velocidade da luz. E eu vou fazer uma pergunta aqui agora que você pode se questionar um pouco se essa pergunta faz sentido ou não, tá? Por que a velocidade da luz é tão absurdamente lenta? Bruno, tu tá doido? Eu passei a minha vida toda dizendo que a velocidade da luz era muito rápido, era a coisa mais rápida que existe, a velocidade da luz é o limite de velocidade do universo. Como é que pode ela ser lenta? Pessoal, a velocidade da luz é muito lenta. Muito lenta. Não é a velocidade da luz que é rápida, não. É nós que somos pequenos. Na escala do universo, nós somos ridiculamente pequenos. Então, nós experimentamos a luz como sendo uma velocidade extraordinariamente grande. No entanto, considerando o tamanho do universo, a velocidade da luz é ridiculamente pequena, é absurdamente pequena, dá pena do quão pequena ela é. Isso é uma das coisas que eu quero que você entenda hoje, tá? Mas tem um vídeo muito interessante na internet que esse vídeo, ele, se não me engano, eu acho que quando eu abrir aqui agora ele vai aparecer o nome dele, mas eu acho que é algo como Riding Light, como se fosse andando com a luz, ou cavalgando com a luz, ou sei lá, indo com a luz, né? Vê só. Vamos ver se você consegue entender esse vídeo aqui. Eu não sei se ele vai aparecer som. Para mim tá aparecendo, eu não sei se tá aparecendo para vocês, mas não precisa não, tá? Olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um... Oxente. Deixa eu explicar. Esse vídeo, ele mostra o que você enxergaria se você tivesse se afastando do Sol na velocidade da luz. Então ele dá perfeitamente uma noção. Imagine, é como se você estivesse vendo a luz andando com a luz, tá?
Por exemplo, então, ó, deixa eu colocar aqui no iníciozinho do vídeo. Pronto. É isso que vocês estão vendo é a velocidade da luz se afastando do Sol. O fóton que foi emitido pelo Sol está se afastando nessa velocidade. Inclusive, ele mostrou aqui, ó, como se a luz estivesse saindo daqui, ela demoraria em torno de 4,6 segundos para ir de uma ponta a outra do Sol. Tá? Bruno, isso é rápido porque o Sol é muito grande. Pessoal, o Sol é muito grande na nossa escala. Na escala do universo, o Sol é ridiculamente pequeno. O Sol é uma bactéria no meio de um planeta, assim, tá? Tipo, é ridículo o tamanho. Então, a luz demorar 5 segundos praticamente para percorrer o Sol é muito pouco, é muito lento isso. Ele aparece aqui em cima, ó. É o tempo que vai demorar até chegar o próximo objeto celestial. 2 minutos e 50 segundos para chegar em Mercúrio. Ou seja, a distância do Sol para Mercúrio em anos-luz, na verdade em minutos-luz, é em torno de 3 minutos-luz. Ou seja, a luz demora 3 minutos para ir do Sol até Mercúrio. Tá? Vou mostrar aqui. Vou dar uma adiantada para esse minuto aí, tá? Que ele falou. 2 minutos e 45 por aí. Pronto. A luz já percorreu quase 3 minutos, está se afastando do Sol e não passou Mercúrio ainda. Entende? Então, olha só, daqui a 10 segundos vai passar Mercúrio. Vai passar rápido, Mercúrio é bem pequeno, né? Mas, ó, a luz demorou, olha lá, passou Mercúrio. Aí o próximo objeto vai vir mais quase 3 minutos. Então ela demora em torno de mais 3 minutos para chegar no próximo objeto, que é Vênus. Tá? Então, ó. Pronto. Daqui a 10 segundos vai passar Vênus. E já passaram-se cerca de 6 minutos aqui, ó. Então, ó, são 6 minutos para a luz atingir Vênus. Vai passar Vênus agora. Ó lá. A luz passou por Vênus. Então, esse tempo todinho e a luz não chegou na Terra. Tá? Ela vai demorar mais 2 minutos para chegar na Terra. Ó. Agora vai passar a Terra. 2, 1, a Lua e a Terra. Passou a Terra. Olha a Lua aqui. Certo? Então, 4 minutos para Marte. Ó, lá vai. 4, 3, 2, 1. Ou seja, passou Marte agora. Ó. Ou seja, ela demora cerca de 13 minutos para poder chegar em Marte. Aí agora, Vesta é um corpo que fica. É um asteroide que fica no cinturão de asteroides, tá? Mas eu quero mostrar para você quando é que ele vai chegar em em Júpiter. Olha isso, pessoal. 8, 7, pronto. Passou a órbita de Calisto, passou a órbita de Ganímede, Europa, Io, as 4 luas maiores, né, jupiterianas. E olha Júpiter como vai passando lentinho assim, sabe? Bruno, isso é uma velocidade muito grande. Isso é uma velocidade muito grande na nossa escala, na escala universal isso é nada, tá? Então, esse vídeo vai só até Júpiter, ele não vai até Saturno, etc. Tá? Então, vê, pessoal. A velocidade da luz é extremamente lenta do ponto de vista de universo, tá? Seria como se a gente fosse, por exemplo, se a gente fosse uma formiga, por exemplo, e passasse. A formiga ela até anda rápido, vamos botar uma lesma, tá? Uma lesma. E aí passa sei lá, uma barata perto da lesma, bem rápido assim. A lesma vai achar que a barata é extremamente rápida, porque no tempo dela é muito lento. Então, assim, nós somos as lesmas, tá?
observando a barata passar e achando que ela é a coisa mais rápida que existe. Ela é a coisa mais rápida que existe, mas comparando a luz, no caso, né? Mas comparando com o tamanho do universo, ela deveria ser muito mais rápida, muito mais rápida. Mas e aí, por que que a luz tem um limite e qual é o limite da luz? Não falo em valores numéricos, 300 mil km por segundo. Por que que a luz tem esse limite de 300 mil km por segundo? Bom, isso aí eu vou explicar na parte do quadro, tá certo? Eu vou dar uma paradinha agora e a gente volta com a parte de quadro, depois eu venho para cá e assim vai, tá bom? Pronto, pessoal, eu vou tentar explicar uma coisa que é bastante complexa, mas que talvez tenha sido uma das coisas que eu mais, sabe, assim, mind blowing assim, na minha vida. Quando eu entendi isso, meio que muitas coisas passaram a fazer sentido, e eu espero que, pelo menos para a maioria de vocês que estão assistindo, isso faça sentido também. A gente estava falando sobre a velocidade da luz, né, na primeira parte do vídeo, e assim, vocês sabem que a luz tem um limite. A velocidade limite da luz é em torno de 300 mil quilômetros por segundo, né? E com aquele vídeo que eu mostrei, eu provei que numa escala universal essa velocidade é muito lenta, tá? Ela é bastante lenta. No entanto, nada consegue viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Vamos lá. Primeiramente, vamos entender por que nada consegue viajar além da velocidade da luz. E assim, vou tentar explicar algumas coisas aqui para que fique claro na sua cabeça a ideia principal, tá? Não vou dizer ainda qual é a ideia principal, mas você vai saber qual é. Pessoal, essa velocidade ela não é apenas para a luz, tá? Esse termo ficou meio que cunhado, assim, a velocidade da luz, mas não é a velocidade só da luz. Afinal de contas, qualquer onda eletromagnética viaja na mesma velocidade, certo? No vácuo. O que as ondas eletromagnéticas têm em comum? Elas não têm massa, tá? Quando não tem massa, elas não têm nada que impeça a sua velocidade de atingir o valor máximo. Lembrando que a massa é um fator de inércia. A gente vê isso lá no começo do curso, né? Curso extensivo. A massa é um fator de inércia. Se a massa é um fator de inércia, não ter massa quer dizer que não há impedimento. Quer dizer que você pode atingir a velocidade limite, máxima, tá? Mas por que essa velocidade não é infinita? Afinal de contas, se a tua massa é zero, por que a velocidade não é infinita, já que não tem nada impedindo? Por que ela bate num limite, um determinado limite? Bom, vamos entender isso aqui agora, tá? A gente aprende que naquela aula de relatividade, né, que eu espero que todos tenham assistido, quem não assistiu, assista. É uma aula grandinha, mas é uma aula que faz muita diferença, tá? Naquela aula de relatividade, eu faço a dedução de um fator de transformação chamado fator de transformação de Lorentz, né? Que é 1 sobre a raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Beleza? Eu não estou lembrado bem se o fator de Lorentz ele é só esse pedaço aqui ou se é o 1 sobre. Eu acho que realmente tem 1 sobre. De toda forma, esse fator de Lorentz é um fator de transformação que é usado pela relatividade especial para medir a dilatação do tempo. Tá? Por exemplo, o tempo para um referencial inercial, ele é igual ao tempo para um referencial em movimento, tá? Aqui seria inercial, é igual, inercial não, vou botar em repouso melhor, né? Em repouso é igual a variação do tempo em movimento dividido por 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? Isso implica que, por exemplo, vamos supor que um corpo está viajando a uma velocidade que é 80% da velocidade da luz. O tempo em repouso
de alguém que está observando esse corpo se movimentando, o tempo em repouso seria o tempo de quem está a essa velocidade, dividido por raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado, que é 0,64, c ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá? C ao quadrado eu coloco c ao quadrado, 1 menos 0,64 dá 0,36, raiz de 0,36 dá 0,6. Ou seja, o tempo do repouso é o tempo do movimento dividido por 0,6. Ou seja, o tempo para quem está em movimento é 60% do tempo de quem está em repouso. Ou seja, se você viaja, tá, para um determinado planeta a uma velocidade de 80% da velocidade da luz, velocidade constante, tá, e você demora, sei lá, 10 anos para fazer a viagem completa, na verdade, se você medir 10 anos no relógio de quem ficou aqui na Terra, ou seja, você saiu no seu foguete, eu marquei, aí você demorou 10 anos para ir e voltar. Para quem está na Terra passou 10 anos, mas para quem está no foguete só passaram 6 anos. Tá? O tempo, então, a gente diz que o tempo se dilata para quem está em repouso. Para quem está em movimento, na verdade, para ele só passaram-se 6 anos. Tá? Ele está contando mesmo os dias e só passaram 6 anos. Só que passaram 10 anos para quem ficou esperando lá na Terra. Daí vem todos aqueles paradoxos, né? Paradoxo dos gêmeos e tal, também coisas que eu expliquei lá nessa aula de relatividade. E assim, pessoal, isso é um fato científico, tá? Isso é um fato, isso é relatividade especial, já está muito bem comprovada a relatividade de Einstein, que provou isso aqui. Mas isso está explicando o quê? Com isso eu explico que quanto maior é a velocidade com que um corpo se movimenta, menor é o tempo que ele experimenta. Note que Einstein quebrou a ideia de Galileu de que tempo e espaço são absolutos e a velocidade é relativa. Einstein muda todos os referenciais. Ele diz que a velocidade é constante, a velocidade da luz, e o tempo e o espaço aqui são relativos. Eu sei que isso é meio assim, endói a sua cabeça, mas mais uma vez, na aula de relatividade está bem explicadinho. Tá? Aqui eu só estou tentando usar de uma forma mais simples para você compreender. Então, mesmo se você não tenha compreendido a parte matemática, ou você está com preguiça deste aula de relatividade, entenda que quanto mais rápido o corpo está, ele vai experimentar um tempo mais lento, ele vai experimentar menos tempo, tá? Menos a passagem do tempo. De forma que, quanto mais, preste atenção, quanto mais eu aumento a velocidade, mais eu lentifico o tempo. Agora preste atenção, pensando assim, vai chegar uma hora que a velocidade ficou tão alta que o tempo ficou tão pequeno que o tempo para, ele zera. Nota o que eu estou falando, eu estou dizendo que quanto maior a velocidade, menor a experimentação do tempo. Se a velocidade for muito, muito, muito alta, esse tempo vai ficando muito, muito, muito pequeno, até que vai chegar uma hora que ele vai zerar. E Bruno, preste atenção, a gente não está vendo que ΔTm, ou seja, o tempo de quem está em movimento, é um fator de multiplicação de um tempo de quem está em repouso? Não é isso? Esse fator de multiplicação depende disso aqui, ó, de baixo, né? Essa raiz. Se você atingir a velocidade da luz, que é a velocidade c ao quadrado, vai ficar c ao quadrado sobre c ao quadrado, vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, tu vai multiplicar isso aqui por 0. Ou seja, o tempo em movimento vai ser 0 vezes o tempo em repouso. Espera aí, se o tempo em movimento é 0 vezes o tempo em repouso, o tempo não está passando. Então preste atenção, filhote. É como se a velocidade limite do universo, a velocidade da luz, ela na verdade é a velocidade limite na qual o tempo passa. Se você tiver velocidades abaixo da velocidade da luz, o tempo passa, ou seja, o tempo ele anda, né?
se você está em velocidades pequenas, como a gente está agora, por exemplo, né, em velocidades pequenas, esse tempo é o tempo que a gente está acostumado, é o tempo em repouso. Quanto mais rápido eu fico, quanto mais rápido um objeto se move, menos o tempo passa no referencial dele, né? O tempo passando menos, até que eu atinja a velocidade da luz. Quando eu atingo a velocidade da luz, o tempo para. Então, quanto maior a velocidade, menor é a passagem do tempo. Isso nos faz pensar o seguinte: e se eu tivesse a uma velocidade acima da velocidade da luz? Na prática, isso meio que quebra a matemática do processo. Porque se a velocidade, se essa aqui fosse maior que a da luz, e esse número aqui ia dar maior que 1. Então ia ficar 1 menos um número maior que 1, ia dar raiz de menos 1. Raiz de menos alguma coisa. Ou seja, daria um número complexo, né? Não teria um valor real para esse número. Mas a gente pode fazer uma espécie de uma dedução ali, que é o seguinte, olha o que eu vou falar agora. A velocidades baixas, o tempo passa. No normal, no que a gente está acostumado. A velocidade vai aumentando, o tempo vai ficando mais lento, até que numa velocidade tal, o tempo para. Teoricamente, se eu conseguisse ultrapassar essa velocidade, é como se você estivesse ultrapassando a velocidade do próprio tempo. Viajei, né? Calma. Vamos lá, vamos tentar entender. É como se o tempo tivesse uma velocidade. Quanto mais lento a gente está, mais a gente percebe esse tempo passando rápido. Quanto maior é a velocidade que eu me movimento, mais eu vou chegando próximo da velocidade com que o tempo se movimenta. Então eu passo a percebê-lo mais lento, porque a diferença entre os dois passa a ser menor, a relativa. Se eu atinjo a mesma velocidade com que o tempo passa, o tempo para mim. E se eu ultrapassasse a velocidade, o tempo ficaria para trás. Ou seja, o tempo começaria a andar ao contrário. Existe uma coisa na física, um princípio da física chamado causalidade, que diz que o tempo só passa em uma direção. O tempo só vai para frente. Sempre o evento A é causador do evento B. Nunca o evento B, que aconteceu após A, pode ser causador de A, tá? De um evento anterior. Então, a velocidade da luz, ela, na verdade, ela não é a velocidade da luz. Não tem nada a ver com luz. A velocidade, tanto é que, tipo, o campo elétrico viaja na velocidade da luz. Uma onda de rádio viaja na velocidade da luz. Uma informação saindo de uma região do universo para outra região do universo, essa informação só pode ser transmitida ao máximo velocidade da luz. Ou seja, a velocidade da luz não tem nada a ver com a luz. A velocidade da luz tem a ver com a velocidade da causalidade das coisas. Ela tem a ver com a máxima velocidade com que eu posso ter dentro desse meu universo que permite que o tempo passe em uma direção única. Tá? É por isso que a gente nunca vai atingir a velocidade da luz, porque atingir a velocidade da luz seria se igualar com o tempo, e aí o tempo não passaria. Se o tempo não passa, a gente não tem nem como medir isso, tá? O evento simplesmente não poderia ser medido, entende? Então, olha o que eu vou falar agora para você. Depois disso tudo, eu espero que você compreenda a ideia principal aqui, tá? Como eu falei, que é o que abre muito a mente. É como se o universo todo estivesse se movimentando a uma mesma velocidade. Essa velocidade é a velocidade da luz. Essa é a velocidade do tempo. Essa é a velocidade da causalidade. Tá? Como nós estamos em velocidades muito inferiores ao que o espaço-tempo está se movimentando, que o tempo está se movimentando, nós percebemos o tempo. Quando a gente atinge uma velocidade igual à velocidade com que o próprio tempo está se movimentando, a gente deixa de perceber o tempo. Ele simplesmente deixa de passar. Beleza? Então,
A velocidade da luz, ela é um limite que o universo coloca para que as coisas passem para frente, para que as coisas tenham a causalidade não violada, beleza? Bom, espero que você tenha compreendido essa primeira parte. Ainda faltam muitas coisas para essa aula de hoje, mas eu precisava que você entendesse essa parte inicial. Eu preciso muito que você entenda isso para que você entenda o que vem pela frente. Daqui a pouco. Bom, pessoal, então expliquei para vocês agora algumas coisas sobre a luz. Falei sobre por que a luz tem um limite de velocidade, por que esse limite é tão lento, e falei também que não é a velocidade da luz, na verdade, é a velocidade da causalidade, é a velocidade com que o próprio tempo passa, né? Eu sei que é complexo de compreender isso, mas tente, se esforce um pouquinho, porque a verdade é essa. A gente vai... Isso foi só uma introdução, tá? Esses primeiros 30 minutos de aula foram só a introdução. A gente vai entrar agora na aula propriamente dita. A gente vai começar a ver algumas coisas sobre o Big Bang. Como eu falei, depois, em alguns momentos, a gente vai lá para o quadro para poder amarrar um pouquinho esse conhecimento, tá? Vamos lá. O Big Bang, ele foi um evento... O Big Bang foi um evento que ocorreu há mais ou menos 13,7 bilhões de anos, tá? E apesar do nome sugerir que Big Bang fosse um Big Bang, uma grande explosão, na verdade não foi uma explosão que aconteceu, foi uma grande expansão, né? Um evento chamado inflação cósmica, que ocorreu 13,7 bilhões de anos atrás. Vamos discutir algumas questões filosóficas, que eu também conversei sobre isso na parte de química, que é o seguinte: a gente não tem como saber o que aconteceu antes do Big Bang. Porque como o Big Bang é o evento que criou o nosso espaço, e por consequência o nosso tempo, a gente não tem como saber o que aconteceu antes dele, tá? É simplesmente impossível de se saber o que tinha acontecido antes do Big Bang. No entanto, é absurdo imaginar que antes do Big Bang não existia nada, e que o nada, de repente, deu alguma coisa e pum, explodiu e deu o universo. É óbvio que isso não aconteceu, é óbvio que não faz sentido algum que isso tenha ocorrido. Na verdade, provavelmente o Big Bang foi uma grande expansão que ocorreu, e tem algumas possibilidades, né? A possibilidade de que exista um multiverso, que existam vários universos, e esse nosso universo foi criado a partir de outro universo. Ele pode ter sido, por exemplo, a hipótese que eu mais gosto é a hipótese de que um buraco negro de um outro universo, tá? Muito maior que o nosso, ele estava engolindo algumas partículas, muitas partículas e tal, e ele cuspiu em um buraco branco, né? No caso, o buraco negro é aquilo que absorve as partículas, e buraco branco é aquilo que cospe as partículas, né? O buraco negro é exatamente algo que fratura o espaço-tempo, ele curva tanto o espaço-tempo que o espaço-tempo não se fecha mais, né? Ele se abre em outro canto, ele faz isso aqui. Então, pode ser que o nosso universo seja fruto de um outro universo. A questão é que ninguém sabe, tá? Sempre que na ciência ninguém sabe, alguém coloca a religião no meio. Então, muita gente acha que simplesmente Deus foi o criador do universo. Tem pessoas que acham que Deus criou o universo há alguns milhares de anos atrás. Tem aqueles que admitem que o universo tem bilhões de anos, mas que acham que foi Deus que criou o universo. Eu só faço pergunta para essas pessoas, uma pergunta que por que você admite a necessidade de que o universo tenha tido um início, e esse início tenha vindo a partir da criação de alguém, mas esse alguém não necessariamente tenha que ter tido um início? Porque se for assim, quem foi que criou Deus? Foi um outro Deus? Mas e quem criou esse outro Deus? Entende que essa pergunta nunca para de acontecer, ela vai sempre ocorrer? Então, assim, se você não quer violar regras, você não pode violar outras para não quebrar algumas regras. Por exemplo, não, é impossível que as coisas tenham vindo do nada. Então, foi Deus que criou.
certo, mas Deus veio de onde? Ele veio do nada também? Então, entende? Você acaba quebrando, violando algumas regras para poder poupar outras. Então, assim, para mim, nenhuma dessas faz sentido. Não faz sentido que o universo tenha vindo do nada. Para mim, não faz sentido que o universo tenha vindo de Deus, no Big Bang. Simplesmente não faz sentido. Porque quem foi que criou Deus e assim por diante. Mas aí é mais uma questão filosófica, né? Eu comentei algumas coisas do Big Bang na aula de Química. Inclusive, eu vou deixar essas duas aulas liberadas, tá, para todos os alunos de Física. As aulas são bem complementares, então eu vou deixar as duas aulas liberadas exclusivamente essa semana. A partir da semana que vem, Medicina já está bem divididinho. A parte de Física e de Química, cada aluno vai receber, se o aluno faz só Química, recebe só Química, se só Física, recebe só Física. Então, eu expliquei algumas coisas lá na parte de Química, tá? E eu não serei, tentar ser o mínimo redundante. O que eu falei lá, eu vou tentar não falar aqui de novo, tá? Só vou falar aqui de forma bem geral. Esse quadro aqui é bem interessante, tá? Ele mostra aqui um início, em que há uma inflação, ou seja, há uma expansão do universo, né? Onde formou-se as primeiras partículas elementares, tá? Os quarks, por exemplo, né, seriam formados logo aqui nessa inflação. Como eu falei, provavelmente eles não foram criados, eles vieram de outro canto, tá? Mas, bom, foi onde os quarks apareceram. Posteriormente veio a formação das primeiras partículas, porque os quarks no início, nos primeiros milionésimos de segundo lá do Big Bang, estava tão quente que os quarks estavam todos separados. Quando deu uma resfriadinha, eles se juntaram e formaram os hadrons. Né? Lembrando que os hadrons são os prótons e os nêutrons. Os prótons são formados de 2 quark up e um quark down. Os nêutrons são formados de 2 quark down e um quark up. E essa formação ocorreu mais ou menos ali em 0,01 milissegundos, bem no início, tá? Bem nos primeiros milissegundos ali. Posteriormente, a formação do próton e dos prótons e dos nêutrons, formou-se os primeiros átomos de hidrogênio, porque nesse momento eu tinha elétrons, tinha prótons e tinha nêutrons. Aí, só que estavam tão quentes que não estavam soltos. O elétron não conseguia orbitar o próton. Esfriou um pouquinho, por volta de entre 0,01 e 200 segundos, como ele coloca aí, né? 3 minutos mais ou menos, que foi quando formou-se os primeiros átomos. Então, os primeiros átomos são formados quando o elétron passa a orbitar o hidrogênio. Posteriormente, ocorrem as primeiras fusões. Isso foi muito bem explicado na parte química. Tá? Então, ocorreu o momento em que houve as primeiras fusões, que foi um momento que durou até 20 minutos, tá? Mas as teorias são divergentes com relação a isso. Tem gente que diz que só durou 3 minutos. Bom, foi um período de tempo bem pequeno em que houve uma fusão enorme de hidrogênio transformando-se em hélio. 1 em cada 4 átomos de hidrogênio virou hélio. Então essa é a proporção que a gente tem até hoje, tá? No universo. Em torno de 75% de hidrogênio com 25% de hélio. Na verdade, hoje é em torno de 72% de hidrogênio, 27% de hélio e 1 a 2% distribuído para todos os outros elementos da tabela periódica. Tá? Bom, isso aí foi bem tratado na parte química. Tá? Agora eu vou entrar numa parte um tanto quanto mais... Eu vou para o quadro, tá? Nessa parte aqui, que agora a gente entra na parte que eu não falei muito na parte de química, que é nesse tempo aqui, 380 mil anos do universo. Tá? Um fenômeno aconteceu nesses 380 mil anos, tá? Depois da formação do universo, depois do Big Bang. Então, desses 3 minutos até os próximos 380 mil anos, tá? Basicamente o universo só tinha hidrogênio e hélio. Na aula de química eu falei sobre isso, eu falei que desse primeiro tempo, assim, até os primeiros 20 minutos, até os primeiros milhões de anos, 300 milhões de anos, que foi quando surgiram as primeiras estrelas, foi um período em que só tinha hidrogênio e hélio no universo praticamente, e um pouquinhozinho de deutério. Isso foi explicado lá na parte química. Só que teve um evento que aconteceu em 380 mil anos,
após o início do Big Bang, que esse evento é muito, muito, muito importante, pessoal, muito importante mesmo, e esse evento a gente vai tratar no quadro, tá certo? Daqui a pouco. Bom, pessoal, como eu falei, um evento ocorreu aos 380 mil anos que o universo existe. Veja, pessoal, o universo tem 13,7 como diria Ciro Gomes, com B de bananada, bilhões de anos. 13,7 bilhões de anos. Veja, bilhões. Pega esse 13 bilhões, 1 bilhão são 1.000 milhões. Né? 1 milhão são 1.000 mil. Então, 380 mil é menos de 1 milhão de anos. Tá? Isso é muito no início. O universo era muito bebezinho quando isso aconteceu. Em escala cósmica, 380 mil anos é nada. Então vamos lá. Eu tive o Big Bang, a grande expansão, né? Eu tive o Big Bang, aí eu tive alguns eventos importantes, que foi o que eu mostrei lá quando eu estava mostrando o slide, né? Alguns eventos importantes. Eu tive um momento que eu só tinha quarks, aí teve um momento da formação dos hadrons, teve um momento da formação dos átomos, e a formação. E aí chegou esse momento aqui que basicamente, após em 200 segundos, né, entre 3 minutos e 20 minutos, como eu falei, a partir daqui, o universo ficou com 75% de hidrogênio, 25% de hélio. Tá? E como eu expliquei na aula de química, 26 entre cada 1 milhão de hidrogênios era deutério. Beleza? O universo ficou assim, só que, notem, ele está expandindo, né? Ele está sempre expandindo aí. O universo sempre expandiu desde o começo, só que expandiu muito rápido no início, né? E essa expansão foi ficando mais lenta, mas ela continua acontecendo. Né? Uma expansão que, na verdade, hoje a gente consegue medir, né, que é uma expansão acelerada. Tá? Ela vai sendo acelerada, a gente não sabe se ela está sendo acelerada a uma taxa constante, se ela está acelerada, mas acelerando cada vez menos, ou acelerada, mas acelerando cada vez mais. Isso a gente não sabe ainda, tá? É um dos grandes problemas da cosmologia atual. De todo jeito, não quero falar disso agora. Eu quero falar o seguinte: nessa época aqui, o universo ele tinha um tamanho que é um tamanho muito pequeno comparado ao tamanho que ele tem hoje, né? Como eu falei, ele é como um balão que vai expandindo. De forma que toda a matéria do universo estava concentrada dentro dessa região aqui. Note, aqui dentro eu já tinha a formação dos primeiros aglomerados de gases, gás hidrogênio, gás hélio, ou seja, eu tinha a formação das primeiras protoestrelas, do que viriam a ser estrelas no futuro. O que acontece é o seguinte: a gravidade aqui era tão grande, né? Afinal de contas você tem muita massa concentrada num lugar muito pequeno. A gravidade era tão grande, preste atenção, que não deixava a luz que era criada aqui dentro, com a movimentação dos elétrons, essa luz ficava presa aqui dentro. Ela não conseguia sair. O universo todo, ele existia como se fosse um buraco negro. Tá? Por quê? Porque o que o buraco negro faz? A gravidade do buraco negro é tão grande que nem a luz escapa. O universo tinha uma gravidade tão grande que nem a luz escapava. E isso durou até os 380 mil anos. Quando chegou em 380 mil anos de existência do universo, esse foi o ano, 380 mil mais ou menos, esse foi o momento em que o universo se expandiu a ponto da gravidade não ser mais grande o suficiente para impedir que a luz saia. Então o que foi que aconteceu nesse momento, 380 mil anos? Toda a luz, uma boa parte da luz que estava represada dentro desse universo, passou a sair para fora dele. Passou a poder viajar para fora desse
dessa região aqui. Tá? Ou seja, aos 380 mil anos, em todos os pontos que você observar do universo, para qualquer direção, aos 380 mil anos de existência do universo, fótons saíram de todos os lugares ao mesmo tempo. Uma enxurrada de fótons que saíram de todos os lugares, porque eles estavam presos e eles deixaram de ser presos. Beleza? Bom, dá um pausazinho nisso aqui e eu quero que você entenda outra coisa. Eu acho que isso aqui você já entende, mas vamos lá. Lembra que quando eu estava falando da velocidade da luz, eu falei que o Sol, a luz, demora 8 minutos, mais ou menos, para chegar na Terra. Ou seja, quando a luz chega na Terra, a luz que veio do Sol, eu recebi. Essa luz que chegou no meu olho agora, ela representa como o Sol estava 8 minutos atrás. Afinal de contas, demorou 8 minutos para aquela luz sair e chegar na gente. Beleza? Se o Sol apagasse nesse momento, demoraria 8 minutos para que nós percebêssemos que ele se apagou aqui na Terra, tá? Porque quando por algum motivo ele apagasse, sei lá, uma super nave gigantesca ou um super planeta, outra estrela, passasse na frente do Sol, por exemplo, a gente só viria essa informação 8 minutos depois. Tudo bem. Quando a gente olha, por exemplo, a estrela mais próxima do Sol, chamada Próxima Centauri, ela está, agora vamos colocar aqui o Sol como referência, aqui está o Sol, aqui está a Alpha Centauri, a distância é de 4,3 anos-luz. Ou seja, quando a gente bota nosso telescópio para observar essa estrela, a gente está vendo como ela era 4,3 anos atrás. Então, por exemplo, se eu olho a Alpha Centauri hoje, eu estou vendo como ela era, mais ou menos, a gente está em outubro, né? Em julho de 2016, tá? Então, hoje eu estou olhando para a Alpha Centauri e eu estou vendo como ela era em julho de 2016. Se ela em agosto de 2016 se apagou por algum motivo, a gente só vai perceber esse apagamento no mês que vem. Vai demorar 4,3 anos para chegar para nós a informação, tá? Vamos supor agora que eu tenha aqui o Sol e eu tenha uma estrela que está a 1 milhão de anos-luz. A gente está vendo essa estrela como ela era 1 milhão de anos atrás. Ou seja, a gente está vendo como a estrela era na época em que aqui no planeta Terra a gente tinha, sei lá, os australopitecos, por aí, né? O ser humano mesmo como espécie Homo sapiens surgiu em torno de 200 mil anos atrás. Então, antes disso a gente tinha todas aquelas variações, né? Neandertal, tal, não sei exatamente qual era, que era 1 milhão de anos atrás. Mas a gente estava na idade das cavernas aí, 1 milhão de anos atrás. A gente está olhando essa estrela hoje, certo? Agora presta atenção. Presta atenção. E se eu apontasse o meu telescópio, presta atenção, e se eu apontasse o meu telescópio, aqui está a Terra, tá? Eu apontasse o meu telescópio para uma galáxia, por exemplo, tá? E essa galáxia tivesse presta atenção, 13 bilhões de anos de nós. Nós estamos vendo hoje como essa galáxia era 13 bilhões de anos atrás. Ou seja, essa galáxia, eu estou enxergando ela como ela era no início do universo. Então, quando eu pego a luz que vem dessa galáxia, lembre-se, por espectroscopia, eu consigo saber do que ela é feita, de que gases ela é feita, de que material as estrelas que contêm essa galáxia são feitas. Ou seja, eu consigo saber como era o meu universo primordial.
Então a gente tem muitas informações. Você diz assim, ah não, com 1 bilhão de anos o universo tinha essa composição. Aí a pessoa fala, como é que tu sabe se é no passado? Eu posso olhar o passado, meu filho. É só eu olhar muito distante. Quanto mais distante eu olhar, mais o passado eu estou enxergando. E agora talvez você queira imaginar o que onde eu quero chegar. E se eu apontasse o meu telescópio para a maior distância possível? O que eu enxergaria? Se eu apontasse ele para o máximo distante que eu pudesse, mais distante inclusive que essa galáxia de 13 bilhões de anos, sabe o que aconteceria? Eu bateria numa parede. Como assim numa parede? Eu bateria numa parede. Eu bateria naquele momento dos 380 mil anos. Por quê? Porque eu não consigo enxergar além disso. Por quê? Além disso, a luz não saía. Então é impossível enxergar além dos 380 mil anos iniciais do universo, que está a 13,7 bilhões de distância daqui, né? Então é como se aqui fosse o Big Bang, aqui fosse 380 mil anos. Eu não consigo enxergar nada que aconteceu do Big Bang até 380 mil anos. E tem mais. Em 380 mil anos aconteceu um evento importantíssimo, que foi o evento da expulsão dos fótons. Esse evento aqui. Então, na teoria, se eu apontar o meu telescópio para qualquer ponto do universo, na distância de aproximadamente 13,7 bilhões de anos, que foi quando o universo surgiu, no Big Bang, se eu apontar para praticamente essa distância máxima possível, para qualquer distância eu teria que ver uma enxurrada de fótons vindo na minha direção. Nesse mesmo ponto. E eu não conseguiria ver nada além disso. A gente consegue observar exatamente isso. Para qualquer ponto que você apontar o telescópio, eu vou mostrar já já isso no computador, para qualquer ponto que você apontar o telescópio, qualquer ponto, mais ou menos nessa idade aqui do universo, em 300 mil anos, no iniciozinho do universo, a gente tem uma enxurrada de fótons com a frequência de micro-ondas, tá, sendo apontado para nós. Isso forma como se fosse um pano de fundo. É como se fosse assim, eu consigo enxergar até bater na parede. Essa parede, ela ficou conhecida como Cosmic Microwave Background. Background seria exatamente o pano de fundo, né? Então seria o pano de fundo cósmico feito de micro-ondas. Cosmic Microwave Background, ou CMB. Cosmic Microwave Background. O Cosmic Microwave Background é uma das maiores provas de que o Big Bang realmente aconteceu. Não como criação, mas como expansão. Tá? Ele é uma das maiores provas de que o Big Bang aconteceu. Porque ele foi previsto teoricamente, ele pode ser comprovado experimentalmente. Tá? Por sinal, não sei se vocês chegaram já a ver que quando você aponta uma antena de TV, se você apontar essa antena para um satélite que está transmitindo um sinal para você, você vai assistir a imagem que está sendo transmitida para você. Mas se você apontar essa antena para lugar nenhum, ou seja, para nenhum satélite, a TV vai ficar com chiado, né? Não era para ter esse chiado, era para ter nada. Esse chiado indica que ela está recebendo algum sinal, ela está recebendo um sinal aleatório, ela está recebendo várias ondas eletromagnéticas. E a TV trabalha com micro-ondas, ou seja, ela está captando um micro-ondas vindo do nada. Sabe que micro-ondas é esse? Cosmic Microwave Background. Ou seja, a sua televisão, uma televisão qualquer, quando ela está apontando para o nada, ela está captando este evento que aconteceu 380 mil anos atrás. Ok? Então está explicado o que é o Cosmic Microwave Background. Vamos voltar para o computador. Daqui a pouco vai ter mais algumas coisas que eu vou explicar aqui.
Então, pessoal, voltando aqui, a gente viu agora o que aconteceu, né, aos 380 mil anos. Desses 380 mil anos até mais ou menos 300 milhões de anos, a gente tinha protoestrelas, certo? Estrelas muito irregulares, a gente não tinha aquela estrela clássica, né? As primeiras estrelas se formaram em torno desses 300 milhões de anos, eu trato disso na aula de química. A primeira geração de estrelas, a segunda geração de estrelas, e o que cada uma delas formou, né? Eu vi isso na parte de química, tá? Mas bom, aqui já deu para ter uma boa noção desse evento que aconteceu 300 mil anos atrás, e a partir daí, depois já é o que a gente sabe, né? Após esses 300 milhões de anos, formaram as primeiras estrelas, depois as primeiras galáxias, né? E até chegar nos dias atuais, quando o universo está no estado atual, beleza? Aqui está mostrando a inflação cósmica, né? Que aqui, ó, o Big Bang, ocorreu essa grande expansão do universo aqui, tá? Ele aumentou muito de tamanho. Aí veio as formações dos prótons, que é dos hadrons, os primeiros núcleos atômicos, as primeiras fusões nucleares. Aí o fim, em torno de 3 minutos, como eu falei, tem literatura que trata como 3 minutos, literatura que trata até como 20 minutos. É a formação dos núcleos atômicos de hidrogênio e de hélio. E os 380 mil anos, olha o que aconteceu. Aos 300 mil anos, a radiação cósmica de fundo, que é a radiação que conseguimos ver, é o máximo de distância que nós conseguimos observar, beleza? Bom, aqui está o Cosmic Microwave Background, pessoal. Olha que foda isso. Em 1992, o telescópio COBE foi o primeiro telescópio a captar essa radiação, né? Esse Cosmic Microwave Background. Ele apontou simplesmente para todas as direções e essa radiação vinha de todas as direções, tá? Com pequenas alterações de temperatura, mas o universo ele é praticamente uniforme na sua temperatura de em torno de 2,7 kelvins em qualquer direção, tá? E para qualquer direção que eu aponte, eu vou ter essa radiação de micro-ondas vindo na minha direção. O COBE captou essa primeira imagem, aí o WMAP, outro telescópio, captou essa imagem aqui. Você nota que é bem parecida com a primeira, só que ela é mais sofisticada, né? Ela tem mais informações. E a última foi o telescópio Planck, que captou essa outra imagem aqui, também bem parecida. Você vê que tem as regiões mais frias, as regiões um pouquinho mais quentes, tá? Então, isso aqui é o Cosmic Microwave Background. Essa imagem aqui também mostra interessante, ó. Aqui é onde a gente está, né? No universo atual. Quanto mais para trás a gente vai olhando, a gente vai vendo o passado. Mas chega uma hora que tem uma parede. Chega uma hora que eu não consigo olhar para trás mais, né? Então, esse é o famoso Cosmic Microwave Background. E vamos chegar numa parada agora bastante difícil de entender. Agora é o maior desafio dessa aula, né? O entendimento do universo observável, ou seja, qual é o tamanho que o universo tem hoje, tá? O que a gente compreende do universo hoje em dia. Agora eu vou explicar umas paradas bem viajadas, tá? Eu vou lá pro quadro, daqui a pouco a gente volta para cá. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Chegou o momento que eu passei a semana toda preparando essas aulas. Semana toda mesmo, assim. Então, agora são 3 e pouca da manhã, da quinta para sexta-feira. Eu já passei bastante do prazo que eu deveria estar entregando essa aula na quinta, agora à noite, né? Então, eu vou entregar ela na madrugada ou amanhã, ou seja, eu já ultrapassei até o limite que eu tinha colocado, porque eu deveria ter postado, sei lá, na quarta. Mas eu passei muito tempo preparando essa aula e alguns momentos do planejamento me deixavam bastante apreensivos. Por exemplo, se eu conseguiria explicar para você que a velocidade da luz é a velocidade da causalidade, é a velocidade do tempo. Então, essa parte já passou. Um outro momento que gerava bastante intranquilidade, insegurança, era se eu conseguir explicar o que eu vou explicar para você agora, que é qual é o tamanho
real do universo atualmente, tá? E aí, vamos lá. Se a gente fosse pensar de que o Big Bang aconteceu, aqui está o Big Bang, né? E o universo hoje tem 13,7 bilhões de anos. Então ele passou 13,7 bilhões de anos, tá? Expandindo-se a velocidade da luz. Lembrando que a velocidade com que o espaço-tempo se movimenta é a velocidade da luz. Foi o que eu expliquei lá no começo, né? É como se o tempo tivesse a sua velocidade, o espaço-tempo, né? E quando a velocidade da luz atinge essa mesma velocidade, o tempo para de passar. Então o universo ele está a 13,7 bilhões de anos se expandindo na velocidade da luz. Nós estamos aqui. Então, teoricamente, era para o diâmetro total do universo ser 13,7 bilhões de anos para um lado, 13,7 bilhões de anos para o outro, né? E, ou seja, era para ele ter um diâmetro total de 27,4 bilhões de anos-luz de comprimento. Ou seja, a máxima distância entre dois objetos no universo atual deveria ser essa, de 27,4 bilhões de anos. Tá? Acontece que isso aqui não ocorre. O tamanho do universo não é 27 bilhões de anos. O tamanho do universo é bem maior do que isso. E como isso pode ser possível? O universo se expande feito um balão, tá? Preste atenção. Imagine que você tenha 3 pontos riscados em um balão, tá? 3 pontos riscados em um balão. Quando esse balão cresce, se eu estou soprando esse balão, quanto mais ele vai ficando maior, eu vou aumentando a distância entre os 3 pontos. Certo? Então pensa comigo. Se esse ponto está se deslocando para cá com a velocidade v, e este ponto está se deslocando para cá com a velocidade v, a velocidade relativa entre este ponto e este ponto, na verdade é quanto? A relativa entre esses dois. 2v. Como o universo está se expandindo na velocidade da luz, se isso aqui for uma galáxia, por exemplo, essa galáxia está se expandindo numa velocidade c, a velocidade da luz. Esse ponto também está expandindo na velocidade c, também a velocidade da luz. Ou seja, a velocidade relativa entre essas duas galáxias é de 2 vezes a velocidade da luz. Bruno, você falou que é impossível algo se movimentar a uma velocidade maior que a velocidade da luz. Se a relativa entre essas duas galáxias, se a velocidade relativa entre as duas é 2 vezes a velocidade da luz, e a velocidade relativa é a velocidade que uma delas tem, se eu considerar que a outra é um referencial parado, se eu considerar que essa galáxia está parada como referencial, essa aqui está se movimentando para a direita com a velocidade de 2 vezes a velocidade da luz. Isso é possível, Bruno? Tem como eu me movimentar a 2 vezes a velocidade da luz? Isso aqui não está violando a relatividade de Einstein, não? Que a luz tem um limite? Não. Preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Isso é importantíssimo falar agora. Maxwell, Einstein, eles determinaram que a luz teria uma velocidade limite dentro do espaço, dentro do espaço-tempo.
É o espaço-tempo que determina o limite da velocidade com que a luz se propaga dentro desse espaço-tempo. Ele não é o limite para o espaço-tempo em si. O espaço-tempo pode sim se deslocar a uma velocidade maior que a velocidade da luz. Ou seja, o espaço não está crescendo a uma velocidade igual à velocidade da luz, velocidade c. O espaço está crescendo a uma velocidade maior que a velocidade da luz. Espera aí. É possível isso? É. Note, o espaço é como se fosse o balão. O balão está expandindo a uma velocidade maior que a velocidade da luz. No entanto, o que está dentro do balão só pode, no máximo, ir até a velocidade da luz. Entende? Um cara chamado Hubble, ele fez um estudo no início do século XX, que ele apontava o telescópio para várias galáxias, né, várias estrelas e galáxias, ele apontava para todas as direções. E aí ele media o efeito Doppler da luz que chegava na gente, né? Se a galáxia estivesse se aproximando da gente, ele dizia que havia um blue shift, ou seja, um desvio para o azul, porque a frequência que a luz estava chegando para a gente ia aumentando. Então ela ia deslocando para o lado azul, violeta, para o lado de maior frequência. Se a galáxia estivesse se afastando da gente, o efeito Doppler de afastamento, ele reduz a frequência. Reduzindo a frequência, se aproximaria do vermelho. Então ele chamou de redshift. Então, se eu tenho uma galáxia que estava se aproximando da gente, isso era um blue shift. E se uma galáxia estivesse se afastando, isso era um redshift. Ele apontou o telescópio para milhares de galáxias e ele viu que a maioria esmagadora delas estava no redshift. Ou seja, pouquíssimas galáxias estavam se aproximando da gente. A maioria estava se afastando da gente. E uma coisa mais impressionante, a maioria estava se afastando de forma acelerada. Ou seja, o universo não só está expandindo a uma velocidade maior que a velocidade da luz, ele está expandindo a uma velocidade maior que a velocidade da luz e essa velocidade está aumentando. Esse balão está crescendo cada vez mais rápido, certo? Agora vamos pensar o seguinte. Eu espero que você tenha entendido isso aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Se eu pegasse 4 bolinhas, ao invés de 3, e soprasse a bola, 4 pontinhos, eu pegava uma bola de encher e desenhava 4 pontinhos nela. E aí eu enchia a bola. Eu teria um afastamento das 4, né? Ó. Aconteceria mais ou menos isso aqui. Beleza? Presta atenção. Qual é a distância entre essa e essa? Daqui para cá. Depois disso, veio daqui para cá. Então, houve um aumento da distância dessa para essa. A distância dessa para essa virou essa aqui. Daqui para cá, houve um aumento maior ainda da distância. Entre essa e essa, olha como ficou mais distante uma da outra. Ou seja, quando o universo está expandindo, olha o que eu vou falar agora. Quanto mais distante um objeto estiver do outro, mais rapidamente eles se afastam. Que viagem é essa, Bruno? Exatamente. Ou seja, preste atenção, tá? Quando eu pego, aqui está a Terra, e eu observo, por exemplo, uma galáxia aqui, uma galáxia aqui, uma galáxia aqui, vai aparentar para mim que essa aqui é a que vai estar se afastando com maior velocidade. Essa aqui vai estar se afastando com velocidade intermediária, essa aqui vai estar se afastando com velocidade pequena. É bem provável que as 3 estejam se afastando de mim, porque já que o universo está se expandindo, a tendência é que a maioria esmagadora esteja se afastando.
Mas, quanto mais distante, mais rápido ela se afasta. Entendeu a lógica? Então vamos pensar o seguinte. Esse balão, o universo é um balão que está expandindo, né, rapidamente e com velocidade acelerada maior que a velocidade da luz. E se eu considerar a Terra como referencial, quanto mais distante o objeto que eu estiver observando, maior vai ser a velocidade relativa, maior vai ser o afastamento deles, mais ele vai estar se afastando, beleza? Presta atenção, filhote. Então, vamos supor que isso aqui é o nosso universo atual, tá? Vamos colocar a Terra como referencial, né? Então, vamos supor, aqui está a Terra, tá? No meio do universo. Mas, Bruno, a Terra é o centro do universo? Veja, pessoal, o universo ele está expandindo para todos os lados. Então, eu posso considerar a Terra como se fosse o centro do nosso referencial. Eu não sei qual é o centro do universo, eu não sei nem se ele tem centro, né? O universo pode ter um tamanho praticamente infinito de grande e a Terra, sei lá, está numa posição ali pelo meio que eu não sei qual é. Eu vou botar a Terra como referencial no meio. Presta atenção. Objetos próximos a ela vão estar se afastando com uma velocidade. Objetos mais distantes com velocidade maior. Objetos mais distantes ainda com velocidade maior ainda. Entende? Ou seja, quanto mais distantes da Terra o objeto estiver, mais rapidamente ele está se afastando, né? Porque ele está na borda, né, de afastamento do universo. Agora presta atenção. Presta atenção. Olha o que eu vou falar agora. Vamos supor que esses 3 pontos que eu desenhei sejam 3 galáxias. A galáxia 1 está aqui, a galáxia 2 está aqui, a galáxia 3 está aqui. Deixa eu aumentar o desenho. Aqui está a Terra. Obviamente não está em escala esse desenho, né? Obviamente. Aqui está o universo. Aqui eu tenho uma galáxia, aqui eu tenho outra galáxia, aqui eu tenho outra galáxia. Olha só, a luz que chega pra gente, vê que negócio foda. A luz que chega pra gente vem nessa direção. Saiu da galáxia e vem nessa direção aqui. Mas a galáxia está se afastando de mim. Então, ela está vindo nessa direção aqui. Veja, como essa galáxia está perto de mim, essa velocidade não é tão grande de afastamento. É uma velocidade bem menor que a velocidade da luz. Então, esse fóton que a galáxia emitiu está chegando para mim. Mas veja, ele chega mais lento do que ele chegaria se essa galáxia tivesse parada. Concorda? Se a galáxia estivesse parada, a velocidade seria só a velocidade da luz. Como ela está indo para lá, é como se fosse alguém que está correndo para trás e jogou um objeto para frente. Esse objeto não vai com a mesma velocidade se ele tivesse parado ou se ele estivesse indo na mesma direção. Tá? Essa galáxia aqui está indo com mais velocidade para cá. Mas a velocidade que ela emite a luz é a mesma. No entanto, essa luz vai demorar mais para chegar na Terra do que essa aqui. Ela vai vir mais, é óbvio que ela vai demorar mais porque ela está mais distante. Mas tipo, ela vai vir em velocidade menor para mim. Vê que lindo agora. Essa galáxia aqui, ela vai estar se afastando da Terra na velocidade da luz. Então, quando ela emitir a luz para a direção à Terra, essas velocidades se anulam e a luz dela nunca chegará na Terra. Como é, Bruno?
Exatamente. É como se o fóton aqui tivesse, por exemplo, um carro indo a 10 km por hora, jogando para trás uma laranja a 10 km por hora. Essa laranja vai cair sem velocidade nenhuma. Então quer dizer que existe uma distância a qual as galáxias, as estrelas, os buracos negros, os objetos que estão nessa distância estão no limite de poder mandar a luz para a Terra. Tudo que está para dentro dessa esfera aqui, eu consigo observar, porque a luz ela chega a mim. O que está fora dessa esfera, aí é loucura, porque uma galáxia que está aqui, por exemplo, ó, ela emite a luz, olha que viagem. Só que ela está viajando numa velocidade maior que a velocidade da luz. Ou seja, é um carro que está indo a 20 km por hora e joga para trás uma laranja com 10. A laranja vai continuar indo para frente. Ou seja, essa galáxia emite um fóton, mas ao invés do fóton ir em direção à Terra, ele vai na direção da galáxia. Vê que viagem. Ela emite, é como se ela emitisse. Ela está indo bem rápido. Ela joga o fóton para trás, mas como ela está indo tão rápido, o fóton ainda vem com ela. Ou seja, nós nunca, ou quase nunca, vou chegar já já, eu não consigo enxergar essa galáxia. Ou seja, filhote, essa esfera que eu delimitei aqui é chamado de Hubble Sphere, ou a esfera de Hubble. Ela é, teoricamente, a esfera que tudo que está dentro dela eu consigo enxergar. Porque o fóton pode chegar até a mim. Tudo que está fora dela eu não consigo enxergar. Então há uma diferença brutal entre qual o tamanho do universo e qual o tamanho do universo que eu consigo enxergar. Tá? O tamanho total do universo eu não sei qual é. Pode ser que o universo hoje tenha um tamanho infinito. Sei lá, ele pode ter crescido tanto que seja um tamanho infinito, não, mas tipo assim, quase infinito. Gigantescamente infinito. Mas eu só consigo enxergar uma parte dele. Então, o universo observável é diferente do tamanho do universo real. Qual o tamanho do universo? Não sei. Qual o tamanho do universo observável? Tem a ver com essa esfera de Hubble. Mas aí tem uma outra coisa. Essa galáxia está se deslocando para cá com uma certa velocidade maior que a da luz, não é isso? Só que lembra que o espaço está se movimentando de forma acelerada? Então o espaço está se movimentando mais rápido do que essa galáxia aqui. Então vai chegar um dia em que o espaço se expandiu tão rapidamente que ele passou dessa galáxia. Quando isso acontecer, essa galáxia vai passar a estar dentro da Hubble Sphere. Aí eu já vou conseguir enxergar ela. Entende? Então, por exemplo, pode ser... Olha que viagem. Olha que viagem louca. Pode ser que uma galáxia que esteja tão distante de nós, que ela esteja hoje fora da Hubble Sphere. Eu não vou conseguir enxergar ela hoje. Mas pode ser que daqui a 5 bilhões de anos eu consiga enxergar essa galáxia. Porque o universo expandiu tão rápido a ponto de incluir ela na Hubble Sphere. Agora vê que viagem maior ainda, filhote. A Hubble Sphere, então, ela está expandindo, assim como o universo todo está expandindo. Ele também está expandindo a Hubble Sphere. Olha o que eu vou falar. Quando o universo tinha 5 bilhões de anos, a Hubble Sphere tinha um tamanho muito menor do que a gente tem hoje, né?
Então, muitas das galáxias que a gente enxerga hoje, tá? Eram galáxias que, se eu tentasse enxergá-las nos primeiros 5 bilhões de anos do universo, eu não conseguiria, porque elas estavam fora da Hubble Sphere. Como a Hubble Sphere cresceu muito, hoje eu consigo enxergar essas galáxias que eu não conseguiria enxergar com 5 bilhões de anos do universo. Entende? Então, na prática, as galáxias que estão muito distantes, há 10, 11, 12 bilhões de anos, são galáxias que, em algum momento, elas não eram visíveis da Terra, ou do local que está a Terra, né? A Terra é mais jovem que isso, 4 ou 5 bilhões de anos, mas tipo, de onde a gente está hoje, agora, na Via Láctea, por exemplo, não, se houvesse seres humanos na época, eles não conseguiriam enxergar essas galáxias que hoje nós conseguimos enxergar, porque a Hubble Sphere expandiu. Logo, eu posso inferir o seguinte: colocando a Terra como centro de referência, eu tenho a Hubble Sphere, que determina o universo que é observável hoje. Existe uma margem de crescimento, que é o universo que eu vou passar a enxergar depois de um tempo, de uns bilhões de anos. E tem a parte de fora daqui do universo que eu provavelmente nunca, eu falo assim, né, nunca o universo chegará nesse local. Ou seja, o que está para fora da Hubble Sphere e até dessa, isso aqui é variável, né? Essa Hubble Sphere vai crescendo de tamanho. Só que veja, a Hubble Sphere está crescendo e essa região aqui, ó, está crescendo mais rápido ainda. Então entende que sempre eu vou ter uma região que a Hubble Sphere nunca vai chegar. Ou seja, o universo vai ser sempre muito maior do que o que a gente observa. Não importa o quanto tempo demore para que eu o observe. Então, se eu tivesse que explicar para você qual é o tamanho real do universo, hoje o universo tem o tamanho da Hubble Sphere. Essa Hubble Sphere cresce, então o universo ele vai aumentando de tamanho, o universo observável. O tamanho que a Hubble Sphere pode atingir é o universo observável se expandindo, mas sempre vai haver algo fora da Hubble Sphere. Então eu nunca vou saber o tamanho real do universo, mas eu posso saber qual é o tamanho do universo observável. Então vamos lá. Qual é o tamanho do universo observável? Lembra que eu falei que o diâmetro do universo deveria ser em torno de 27 bilhões de anos-luz? Não, o universo tem em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Por que isso? Porque ele se expande numa velocidade maior que a da luz. Veja, o universo observável, lembrando que esse universo observável está crescendo e fora dele tem um universo crescendo mais ainda, que a gente nunca vai saber da sua existência. Beleza? Bom, acho que finalizamos bem essa parte do entendimento do universo observável. Eu espero que você tenha compreendido. Na próxima parte a gente vai falar sobre a nossa vizinhança cósmica. Vamos tentar entender qual é o tamanho disso aqui, desse universo observável que a gente tem hoje em dia. A gente vai tentar, o que eu vou tentar para vocês agora é dar um mapa para você do universo observável. Afinal de contas, o que está para fora dele, isso aqui eu vou conhecer no futuro e isso aqui eu não vou conhecer nunca. Bom, pessoal, então a gente viu tudo sobre o Big Bang, né? Acho que a gente viu tudo isso aqui, não foi? A expansão cósmica, expansão do universo, Cosmic Microwave Background, o Hubble Sphere e o universo observável. Sim, deixa eu mostrar uma coisinha aqui, né? Aqui, ó, esse aqui seria o tamanho estimado do universo. Aqui é a Hubble Sphere, que eu desenhei lá. Isso aqui é onde a Hubble Sphere vai chegar um dia, né? E vai ficar maior do que isso. E tudo isso aqui
é um universo que nós nunca teremos conhecimento sobre, tá? Tem um vídeo muito bom que explica mais ou menos isso que eu falei, tá? Que é um vídeo de um canal de ciência chamado Veritasium. É um vídeo pequenininho, acho que ele tem alguns minutos, 5 minutos só. Não vou mostrar aqui porque não tá aparecendo o som para vocês. O vídeo é esse aqui, ó, Misconceptions About the Universe. Tá? Ele tem inclusive legenda em português. Você precisa ativar lá a legenda em português. Esse vídeo é muito, muito, muito bom. Ele resume muito bem tudo isso que eu falei, tá? Se quiser dar uma olhada. Aqui, agora, a gente vai ver sobre a nossa vizinhança cósmica. Ou seja, onde é que nós estamos nesse universo observável, tá? Para começar, vamos falar sobre sistema solar, né? E aí, eu tenho mais um vídeo aqui para indicar para vocês. Esse vídeo aqui, ele é o sistema solar em escala, tá? É um vídeo de 7 minutos, mais ou menos. Esse vídeo, inclusive, ganhou vários prêmios. É um vídeo maravilhoso, tá? Ele tenta aqui, ó, ele tenta colocar em escala real o tamanho do sistema solar, tá? Olha só, por exemplo, se Marte fosse essa bolinha de gude aqui, qual seria o... Olha aí. Se Marte fosse aquela bolinha de gude que está aqui, ó, essa seria a distância. Aqui são carros, tá? Então, saca nisso, velho. Olha a distância. É importante você ver esse vídeo antes, tá? Dá uma paradinha na aula, vai assistir esse vídeo, bota, acho que está legendado também em português. Dá uma olhadinha nesse vídeo antes de voltar, tá certo? Ali você vai ter a noção do tamanho do sistema solar. Vamos lá. Vizinhos a nós, pronto, aqui está o Sol, tá? E eu tenho estrelas próximas do Sol, tá? Basicamente, todas as estrelas que nós olhamos no céu noturno são estrelas bastante próximas de nós na Via Láctea, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho Alpha Centauri, próxima a Centauri está em algum lugar por aqui, que é a estrela mais próxima do Sol, né? Ela tem em torno de 4,3 anos de distância, anos-luz de distância. A gente tem Sirius aqui, ó, que é a estrela de maior magnitude e a estrela que mais brilha no céu. Tá? Se tiver alguma coisa brilhando mais do que Sirius, com certeza não é uma estrela, com certeza é um planeta, deve ser Júpiter ou até Marte, né? O Marte está na distância mais próxima da Terra agora, então ele está brilhando bem muito. Está aqui, dá para observar, eu tirei foto e mandei para o grupo, inclusive. Então, isso aqui, pessoal, que ele está mostrando aqui, é uma região muito pequena da Via Láctea, da nossa galáxia, tá? É muito pequena essa região. Boa parte das estrelas que nós vemos no dia a dia, por exemplo, aqui, ó, Capella, Aldebaran, Pollux, Arcturus, Sirius, deixa eu ver que são outras conhecidas. Castor, Formalhou, Razalhag, Vega, para quem não lembra, aquele filme Contato, né? Como Contato fala sobre um virtual contato, um possível contato que aconteceu com alienígenas, a Terra com alienígenas, né? A partir da estrela de Vega, que está a 26 anos-luz do nosso Sol, né? Então a distância daqui para cá seria 26 anos-luz. Isso aqui, então, é só a nossa proximidade, bem próximozinho de nós, tá? Isso aqui, então, é uma pequena regiãozinha da nossa galáxia, tá? Isso aqui é a nossa galáxia. O Sol, ele se encontra mais ou menos a 2/3 de distância do centro. Então, se eu pegar aqui uma linha que vai do centro da Via Láctea, né? Lembrando que toda galáxia, no centro dela, toda galáxia, existe um buraco negro gigantesco, tá? Um buraco negro de grande porte. Esse buraco negro gigantesco que está aqui, toda galáxia gira ao redor dele,
Tá? Então, olha que miserável de gravidade que ele tem. Então, eu tenho aqui no meio que é chamado buraco negro supermassivo. O buraco negro do centro da Via Láctea é chamado de Sagitários A estrela, tá? Que é um dos buracos negros que nós vamos tentar fotografar. A gente conseguiu fotografar o M87, que é de uma galáxia próxima da Via Láctea. A gente conseguiu fotografar o buraco negro deles ano passado, né? Saiu aquela foto do buraco negro e tal. O da Via Láctea é muito mais difícil, afinal de contas a gente está na Via Láctea, então é muito difícil olhar o centro dela, porque tem muita coisa entre nós e o centro dela, né? O Sol, então, se localiza em um dos braços da Via Láctea, tá? Que está a 2/3 da distância do centro até a borda, tá? Então o Sol está mais ou menos numa distância por aqui, assim, ó, tá? Em um desses braços aqui, ó. Por exemplo, aqui poderia ser o Sol, tá? Só que o Sol é pequeno, ele não teria esse brilho todo, mas só por questão didática ele estaria mais ou menos aqui. Presta atenção, tudo aquilo que a gente viu está mais ou menos na região que é isso aqui, assim, ó, tá? Tipo, bem quase nada com relação ao que tá ao Sol, tá? É quase nada. Todas as estrelas que nós vemos no céu estão dentro de uma regiãozinha bem pequenininha aqui, tá? Da Via Láctea. A gente consegue enxergar a Via Láctea no céu, pessoal. Isso aqui, por exemplo, isso aqui pode ser... Note, nós estamos na Via Láctea, né? Então nós estamos enxergando ela assim, ó. Tá? Então aqui está o centro dela, certo? Ó, nós estamos aqui, a gente está enxergando a Via Láctea. Isso aqui, inclusive o nome Via Láctea, né? É como se fosse caminho de leite ou caminho leitoso, sei lá, porque os gregos foram os primeiros a observar no céu essa mancha aqui, ó. Tá? Que nada mais é que a Via Láctea. É a Via Láctea sendo vista de lado, né? A gente está vendo ela assim, ó. Beleza? Então, a Via Láctea, aqui, ó, a gente tá misturado aqui, né? Alguns desses aqui que a gente está vendo, 99,9% são estrelas próximas, mas também tem galáxias, tá? Galáxia, como por exemplo a galáxia de Andrômeda, que a gente vai ver já já. Então, ó, nós vivemos então no planeta Terra, que está no sistema solar. Nós estamos orbitando a estrela que é o Sol. Essa estrela, junto de mais 100 bilhões de estrelas, compõe a Via Láctea. Tá? Via Láctea que pode ser vista no céu facilmente, se o céu estiver limpo, tá? Num céu bom de ver, longe da cidade e tal, você consegue facilmente ver a Via Láctea. Bom, a Via Láctea faz parte de um grupo, olha só, aqui está a Milky Way, né? Essa aqui é a nossa Via Láctea. Lembrando que ela contém 100 bilhões de estrelas e o Sol é uma dessas 100 bilhões de estrelas. Próximo da Via Láctea existe uma grande galáxia chamada Andrômeda. Ela tem mais ou menos o dobro do tamanho da Via Láctea, tá? E ela está indo em direção à Via Láctea, tá? Bruno, você não disse que as galáxias se afastam? Eu disse que 99% delas se afastam, mas algumas estão indo na mesma direção uma da outra. Algumas têm a redshift e algumas têm blue shift. A galáxia Andrômeda tem uma blue shift. Inclusive, elas estão indo na mesma direção. E é provável que daqui a alguns bilhões de anos a galáxia, a Via Láctea e a Andrômeda se choquem, tá? Tem vários vídeos aí no YouTube tal, mostrando como seria esse possível choque de duas galáxias. Que, por sinal, muita gente pensa que seria assim uma explosão. Não. Tudo isso aí é tão grande, tem tanto espaço vazio a mais do que espaço preenchido, que as duas galáxias provavelmente passariam uma por dentro da outra sem nada se chocar. De tão grande que elas são. Tá? Obviamente, a atração gravitacional pode fazer com que haja uma fusão das duas galáxias, os dois buracos negros se fundam, gerando uma galáxia única. Mas, obviamente, são modelos que a gente não tem como provar do que vai acontecer, tá? Mas vamos lá. Aqui está a Via Láctea, e próximo da Via Láctea eu tenho várias pequenas galáxias. Por exemplo, olha aqui, ó, olha isso aqui.
Aqui, por exemplo, ele mostra a Via Láctea. Aí tem várias pequenas galáxias próximas. Andrômeda grandona aqui, a galáxia do Triângulo, a M33, e tem outras galáxias. Inclusive essas galáxias pequenas, muitas delas orbitam a própria Via Láctea. Então é como se a Via Láctea fosse o Sol dessas galáxias aqui. Cada galáxia dessa com bilhões de estrelas. Tá? Então isso aqui, na verdade, isso aqui tudo é conhecido como o nosso grupo local de galáxias. Tá? As principais são Andrômeda e Via Láctea. Nós estamos na segunda principal galáxia dessa região do universo chamado grupo local. Tá? Cada um pontinho, todos os pontinhos que você está vendo aqui são galáxias. Aqui, por exemplo, está aquela do triângulo, que eu mostrei no slide passado. Tá? Aqui está Andrômeda. Acho que aqui ele não está mostrando a M87, né? Que foi a galáxia que nós fotografamos o buraco negro. Tudo que você vê esse dwarf é anão em inglês, né? Então seriam galáxias anãs ou galáxias muito pequenas, beleza? Pronto, aqui está uma imagem de Andrômeda. Diferente da Via Láctea, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei agora da Via Láctea, que eu apontei aonde supostamente estaria o Sol, aquela imagem da Via Láctea, ela é uma imagem virtual, fictícia, porque a gente não tem como fotografar ela de fora dela, a gente está dentro dela, então a gente não tem como fotografar ela de fora, aquilo é só uma recriação, porque a gente sabe que a Via Láctea, pela posição que as estrelas estão, a gente sabe que é uma galáxia espiral, tá? Então ela é parecida com Andrômeda, a gente sabe o tamanho dela pelas distâncias das estrelas, né? Então a gente sabe mais ou menos como é que ela tem o formato que ela tem. Então aqui é uma recriação artística. Isso aqui não. Isso aqui é uma foto, pessoal. Eu juro a vocês, isso aqui é uma foto. A foto com maior precisão já feita pelo ser humano é uma foto de Andrômeda. Essa foto deve ter uns 10 GB de tamanho. Você consegue baixar ela na internet. Tá? Eu já baixei essa foto, assim, você dá zoom, parece que o zoom não acaba, assim, sabe? E você pode enxergar bilhões de estrelas de Andrômeda numa foto só. É uma foto maravilhosa, tá? Todos esses pontinhos que você está enxergando aqui são galáxias. Detalhe, eu estou apontando para uma região minúscula do universo, tá? Do céu. Aí eu estou vendo Andrômeda e tudo que está atrás. Aqui, por exemplo, é uma galáxiazinha anã, próximo de Andrômeda, uma galáxia satélite, ela provavelmente gira ao redor de Andrômeda. E aqui, todos os pontinhos que você está vendo é uma galáxia. Bruno, por que, se o universo é tão gigante, por que isso aqui não é totalmente iluminado? Por que para todo ponto que eu olho não tem uma galáxia? Ou seja, por que o universo não é todo branco de luz? Porque, apesar dele ser praticamente infinito em seu tamanho, as galáxias muito distantes estão se distanciando com uma velocidade tão grande que é como se a luz que sai dela estivesse indo de ré, não está chegando na gente. Então, por exemplo, se eu apontar um pontinho preto aqui, esse ponto aqui, ó, aqui você não observa, nessa regiãozinha aqui, você não observa nenhuma galáxia vindo, mas com certeza existem milhões de galáxias nessa direção. Só que elas estão atirando luz de ré, tá? O universo, algumas delas eu vou enxergar no futuro, quando a minha Hubble Sphere aumentar, beleza? Bom, então esse aqui foi o nosso grupo local de galáxias. O grupo local de galáxias está situado num grupamento maior de galáxias chamado Virgo Supercluster, ou supernuvem de... Na verdade, cluster, acho que não é nuvem, né? Nuvem seria cloud, seria cluster meio aglomerado. Então esse aqui é um super aglomerado de virgem, tá? Olha onde está o grupo local. O grupo local é essa regiãozinha aqui, ó. Nesse meio, cada pontinho disso aqui, um deles é a Via Láctea, um deles é a Andrômeda, tá? Então isso aqui é o grupo local. Ele se junta a mais vários grupos, contendo cada um milhões de galáxias,
tá? E todo esse super aglomerado de galáxias é chamado de Virgo Supercluster, tá? Até 2014, isso era o máximo que nós conhecíamos de nosso endereço no universo. A gente sabia que a gente estava nesse Virgo Supercluster, mas a gente não sabia aonde esse Virgo Supercluster estava no universo observável. A gente só sabia, não tinha nada maior do que isso, tá? Em 2014 saiu um artigo na Nature, vou mostrar já já esse artigo, saiu um artigo na Nature que pegou o movimento de milhares de galáxias, tá? E o computador fez uma simulação de para onde que essas galáxias estavam se movimentando, as posições dela, tudinho. E a gente chegou no seguinte, observou aqui, esse Virgo Supercluster faz parte, é uma pequena parte de um super aglomerado de galáxias chamado de Laniakea. Ou seja, o Virgo Supercluster é essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha faz parte de um aglomerado maior chamado Laniakea, certo? Esse aqui é o artigo, tá? Olha só, esse aqui é o artigo. Ele é de 4 de setembro de 2014, saiu na Nature. Pronto, esse artigo ele provou a existência desse super aglomerado chamado Laniakea, tá? Pronto, que tem essa forma aqui, ó, tá? E aqui é onde nós estamos, essa bolinha aqui é onde nós estamos. A gente está num braço do Laniakea, que é onde está o super aglomerado de Virgem. Dentro do super aglomerado de Virgem tem um grupo local, dentro do grupo local tem a Via Láctea, dentro da Via Láctea tem o Sol, no Sol tem a Terra, tá? Então, esse super aglomerado aqui, tá, chamado Laniakea, está ao lado de um outro super aglomerado chamado Perseus Peixes, ou Perseus Pisces, tá? Está próximo de um outro aglomerado chamado Coma e de um outro aglomerado chamado Shapley, tá? Então, e pronto, isso aqui seria, aqui então mais um, essas linhas aqui porque as galáxias elas se agrupam em filamentos e elas se movimentam. E aqui, eu vou mostrar um vídeo já já que mostra esse movimento das galáxias. Deixa eu ver se... Não, aqui não é o vídeo ainda não. Aqui, ó, por exemplo, aqui está o Virgo, né, Supercluster, né, no pedacinho do Laniakea. Aqui está o Perseus Pisces. E o que é engraçado as galáxias se juntam nesses super aglomerados e ficam algumas regiões que praticamente não tem nada nelas. Tem pouquíssimas galáxias perdidas lá, que são chamados voids. Em inglês, void é vazio, né? Ou desocupado, alguma coisa assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho o local void, que é um vazio local, né? Então, o universo ele é feito de vários filamentos com um monte de galáxias e regiões que tem pouquíssimas galáxias, que são os voids, certo? Que são os vazios. Aqui, ó, é um detalhamento, né? A gente, como eu falei, né? A gente tá num bracinho desse aqui, ó, por aqui mais ou menos, do Laniakea, né? Aqui tá o Perseus Pisces. E vamos olhar esse vídeo aqui. Eu não vou mostrar ele todo, porque você não vai conseguir ouvir aí. Você não vai conseguir ouvir o áudio dele, tá? Mas, veja só, o vídeo que você vai ver é esse. Laniakea, nosso super aglomerado, legendado PTBR, tá? Eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Aqui ele vai falar sobre o processo, né, e tal. Vou falar já sobre essa imagem. Aqui, ó, essa imagem aqui é bem interessante, que mostra os filamentos. Cada filamento desse aqui são milhões e milhões de galáxias. E esses bolinhas, isso aqui são os voids, são os vazios, tá?
Então, por gravidade, as galáxias, apesar de elas estarem se expandindo, mas elas vão se expandindo juntas, tá? E aí tem umas paradas bem sinistras que eu vou mostrar para vocês agora, que eu espero que vocês gostem. Quando eles analisaram, ó, aqui é bem legal, ele mostra quem tem redshift e quem tem blueshift. Você nota então, ó, que a maioria das galáxias são redshift. Elas estão se afastando da gente, mas tem uns blueshift também que estão se aproximando. Olha lá. Aí eles pegaram todos os movimentos, acho que foi na Universidade do Havaí, e criou toda aqui, ó, uma estrutura dos filamentos, né? E aí vê que parada sinistra isso aqui agora. Vou tirar o som aqui, tá? Porque para não me atrapalhar, eu vou explicando para você. Olha só, pessoal, que viagem da porra. O Laniakea tá por aqui, tá? Em algum lugar aqui. Esses azuis aqui são os voids, né? São os vazios. E aí eles observaram que existem muitas galáxias, incluindo a nossa, incluindo todo o nosso Virgo Supercluster, que estão se deslocando para um mesmo lugar. É como se existisse lá nesse mesmo lugar alguma coisa que está puxando tudo para lá. Bruno, é um buraco negro. Meu filho, os maiores buracos negros que nós conhecemos são os que estão nos centros das galáxias. Eu quero que você entenda a dimensão disso que você está vendo agora. Tá? Cada bolinha dessa aqui é uma galáxia. Então você tem milhares, milhões de galáxias rumando para o mesmo lugar. Esse mesmo lugar é chamado de o Grande Atrator. E até hoje a gente não sabe, não faz ideia do que isso é. É uma parada louca. Existe uma região do espaço próximo do Laniakea, né, que é onde nós vivemos, que está atraindo geral as galáxias para lá. Tá? Aqui ele mostra, olha só. Olha só. Daqui, daqui, daqui. A gente vai mostrar aqui, ó. Ó. Olhando para o outro lado, cada círculo desse aqui é uma galáxia. Então ele mostra aqui, ó, que é como se, olha só, o grande atrator está aqui. E as galáxias estão tudo rumando para lá, ó. Aqui está o Virgo, onde a gente está, o nosso grupo, o nosso supercluster está aqui, também está indo para lá, ó. Olha só. Tá? Tem algumas regiões que estão vindo para cá. Mas é isso. Então vê que parada viajada do cacete, velho. Você tem, então, esse grande atrator que até hoje ninguém sabe o que é. E aqui é a Laniakea. Essa é, então, hoje, a maior estrutura conhecida pelo ser humano do universo. Tá? O universo é composto de várias dessas estruturas, chamada Laniakea. Laniakea é uma pequenininha região do universo observável. Tá? Dentro do Laniakea eu tenho o supercluster, o Virgo Supercluster. Dentro do Virgo Supercluster eu tenho o grupo local de galáxias. No grupo local de galáxias eu tenho a Via Láctea. Na Via Láctea eu tenho o Sol. No Sol eu tenho a Terra. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui está a imagem que saiu na Nature. Isso foi capa da Nature em setembro de 2014. Tá? Um artigo bem interessante. E aqui está a Laniakea. Esse pontinho aqui é onde é o nosso primeiro endereço. Tá? A gente tem vários endereços, né? E esse é o nosso primeiro endereço. Onde é que nós vivemos? Laniakea, no Virgo Supercluster, no grupo local, na Via Láctea, no Sol, na Terra. Tá? Eu me peguei pensando já algumas vezes o que poderia ser esse grande atrator. Poderia ser uma mega estrutura, tipo um hiper buraco negro, não previsto pela ciência, pode ser um monte de coisa. Mas aí me remeteu a uma cena que é um filme muito besta, mas eu assisti esse filme, sei lá, eu era pirraia, adolescente, assim, que é MIB, Homens de Preto, né? Porra, Bruno, tu conseguisse arrancar a filosofia daquele filme. Não, não é arrancar a filosofia, é que a última cena do filme é o seguinte, na verdade o filme chega uma hora que existe uma galáxia dentro do colar de um gato lá. No enredo do filme isso faz sentido. Essa galáxia que está lá no colar desse gato,
chega uma hora que o cara diz, os tamanhos são relativos, os espaços são relativos, né? Então existe um universo dentro de cada coisa. E aí, o final do filme é muito surpreendente, porque ele pega a Terra, aí ele vai se afastando, se afastando, se afastando da Terra, aí passa pela Via Láctea, não sei o que, lá, aí ele meio que é como se saísse do nosso universo observável. E aí, quando ele sai, ele mostra que nós vivemos dentro de uma bola de gude e seres alienígenas estão jogando bola de gude com o nosso universo. Mano, isso foi um murro na minha cara, assim, eu fiquei tipo, what the fuck? A gente não sabe o que tá fora do universo observável. Não sabe. Pode ser tudo. Se o multiverso for verdade, a gente tem infinitos universos, então a gente pode viver dentro do colar de um gato. Um gato aí, o nosso universo todo tá dentro, a gente não sabe. E aí eu me peguei pensando, né, o que pode ser esse grande atrator, né, que está atraindo as galáxias para lá e a gente não sabe o que é. Sei lá, pode ser, por exemplo, uma criança alienígena que está sugando com um canudinho e as galáxias estão tudo caindo lá nesse canudo. É só uma imagem engraçada para você ver assim, o quanto que a gente está perdido como seres ínfimos e irrisórios, o quanto a gente está perdido tentando entender coisas que são impossíveis de se entender, né? Nessas horas você entende, é muito mais fácil ser religioso nessas horas, né? Você bota tudo na conta de Deus e acabou-se, né? Infelizmente, eu acho que eu não nasci com a genética propícia para isso e tem que ficar viajando com o grande atrator. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e espero que esse conhecimento não fique só aqui, né? Você acho que teve várias coisas aí porque você pode pesquisar, né? Se divirta aí, o YouTube tem muita coisa, tem muitos artigos por aí e tal. Eu recomendo que você assista outros vídeos do YouTube. Não tem muitos canais muito bons de ciência assim em língua portuguesa, tá? A maioria são de língua inglesa, a gente tem vários e vários e vários muito bons. Alguns disponibilizam depois de um tempo a legenda em português, outros não, é em inglês mesmo. Sugiro que você aprenda inglês em algum momento da sua vida, até que você possa obter mais informações, né? Quanto mais língua você tem, mais informação você consegue ter. Então, é isso, pessoal. Vamos todos rumando aí para dentro do canudo da Pirraia Alien. Abraço.